Dar continuidade à nossa aula sobre o appraisal, a teoria da avaliatividade. Como eu disse anteriormente, hoje vamos focar no subsistema da graduation, da graduação, que é subdividido por sua vez em outros dois subsistemas, o de força e o de foco. Hoje nós vamos ver especificamente o sistema de força com mais atenção, principalmente as questões de intensificação. Nós podemos dar mais força para a nossa avaliatividade, ou seja, aquilo que se avalia no texto, seja por meio do afeto, do julgamento, da apreciação, pode ser amplificado em termos de força ou diminuído em termos de força, e pode ser amplificado em termos de foco ou diminuído em termos de foco. Então, vamos ver um pouco a respeito desse sistema de intensificação e quantificação. Quando nós fazemos, então, uma avaliação, quando expressamos a atitude de qualidade, nós podemos aumentar essa intensidade ou diminuir essa intensidade de várias formas. A primeira é pela intensificação, pura e tão somente a intensificação. Vou fazer a leitura em inglês e depois explico em português. One aspect of what Martin and Rose refer to as grading the force of an attitude is that of intensity. In this study, I use the term intensity to refer to the grading of the force of an attitude encoded as quality, as in the following examples. Attitude realized as qualities is in bold and graded intensity is in italics. Where the grading is encoded within the attitudinal term, it is both bold and italicized. Então, basicamente, ele diz aqui que para esses exemplos a atitude vai estar marcada em negrito e ela foi intensificada, né, ampliada ou diminuída pelo que está em itálico. Então, podemos dizer que o que está em itálico nos exemplos atua como graduação e o que está em negrito atua como a avaliação em si, a atitude. Em alguns casos, nós podemos amplificar ao mesmo tempo que realizamos a avaliação da atitude. E nesse caso, temos uma palavra, né, como terceiro exemplo, the best attempt, em negrito e itálico, porque the best, ao mesmo tempo que qualifica, tem uma questão de graduação e intensifica a avaliação nesse caso. Então, primeiro exemplo, quite successful ou more successful. Se nós pensarmos aqui, successful é uma avaliação em si, uma avaliação positiva de julgamento, quando você fala de alguém que é bem-sucedido. Quite e more funcionam para intensificar, de formas variadas. No terceiro exemplo, the best attempt, the best, ao mesmo tempo que qualifica, dá uma... Na verdade, aqui a avaliação é uma apreciação positiva, porque attempt é coisa, e quando nós fazemos uma avaliação de julgamento de coisa, é uma apreciação. No caso, the best atua como graduação, ao mesmo tempo que é uma avaliação de tentativa, attempt. Segundo exemplo, a more convenient and economical way. Convenient and economical way funcionam como uma apreciação positiva, uma forma conveniente e econômica, e more intensifica, mais conveniente e mais econômico. Relatively rare, a mesma coisa. Rare avalia, relatively intensifica. Deeper studies. Deeper, ao mesmo tempo, avalia e intensifica. A figura aqui abaixo, 4.2, represents this first stage in the building of a system network of choices in terms of grading attitudinal meanings. A comprehensive system of graduation will be built up throughout the chapter. Então, vemos aqui esse primeiro elemento do sistema de graduação pela força, e os exemplos que nós vimos aqui é o sistema de intensidade, ou seja, a graduação como uma qualidade. Todas essas palavras aqui, então, nos exemplos que estão em itálico, para nós resumirmos, elas atuam como uma graduação de força da avaliação que está sendo realizada.
Intensification in an intensifier. Nós podemos realizar uma intensificação dentro de um intensificador. Vamos ver. Commonly, amplification of a quality is achieved through the addition of a premodifying intensifier, vary quite more, as in a very important stage for knowledge acquisition. The management of AVS is quite successful, a more positive experience. These amplifying resources construe a meaning of graded intensity, and the degree of amplification can be varied, such as in the following examples. Quite important, very important, extremely important. More positive, the most positive. Nesse caso, então, gente, a amplificação ocorre relacionada a um intensificador, né? Comumente, a amplificação de qualidade é obtida por meio da adição de um intensificador pré-posto, ou seja, ele vem antes do adjetivo, tá? É como em português, o primeiro exemplo, se eu falo muito importante, não é apenas importante, é muito importante. Então, a palavra muito serve como um pre-modifying intensifier. Ela funciona para intensificar a avaliação que é feita logo adiante. Então, os exemplos que ele dá aqui, vary quite more, em português é muito importante, demasiado importante, bastante importante. Então, muito, demasiado, bastante servem como um pre-modifying intensifier. Nesses casos, então, o que nós temos de verificar, às vezes, é a diferença de significado. Se eu falo que algo é more positive, é uma avaliação de intensidade positiva, porém, the most positive é uma avaliação de intensidade positiva ainda mais forte. Então, nós temos uma escala de força que nós temos de observar quando fazemos essas escolhas léxico-gramaticais. Usar more positive and the most positive, obviamente, tem uma variação de força nesse caso. Intensification through infusion in attitudinal attributes. Alternatively, graduation may be infused in a lexical choice that amplifies a core value. For example, in the clauses below, indispensable amplifies a core value of useful. Indispensable can be unpacked as useful plus extremely. Some objectives are useful. Interaction is indispensable. Essa questão é bem interessante. A intensificação pode ser obtida muitas vezes pela infusão dessa graduação em atributos atitudinais, né? Geralmente são adjetivos. Então, a graduação pode ser infused, ou seja, condensada. Vamos traduzir aqui como condensada, numa escolha léxico-gramatical que amplifica um valor base. Nesses exemplos abaixo, a palavra indispensável amplifica um valor básico de útil. Indispensável pode ser descompartimentado, descrito como útil mais extremamente. Se nós juntamos útil mais extremamente, nós temos indispensável. Então, esses dois exemplos, alguns objetos são úteis e interação é indispensável. Por que indispensável está em itálico? Porque há na palavra indispensável, condensado na palavra indispensável, também um elemento de graduação. Não é apenas útil, é extremamente útil, ou seja, indispensável. Então, o que é importante nós diferenciarmos aqui nesses dois exemplos é que no primeiro exemplo nós temos uma apreciação positiva de objetivos, os objetivos são úteis, ou seja, uma apreciação, porque estamos falando de um objeto, de uma coisa, e uma avaliação positiva, útil. No segundo exemplo, a interação é indispensável, também é uma apreciação positiva, porém com graduação, com uma amplificação de graduação. Quando nós grafamos a análise desse tipo de elemento, geralmente a gente usa até uma setinha para cima. Então, uma apreciação positiva, coloca um sinal positivo, com graduação, com um elemento de graduação de intensificação.
né? A gente coloca graduação e uma setinha para cima. Similarly, in the following examples, important can be amplified as crucial, or crucial can be unpacked as important plus very. Um outro exemplo, nós temos aqui, it was an important period for the development of Chinese literatures. Selling power is the crucial part of the advertising process. Nesse primeiro exemplo, se eu uso a palavra importante, obviamente tem uma avaliação aqui, tá? Como estou avaliando o período, é um importante período para o desenvolvimento das literaturas chinesas, eu estou avaliando o período, então é uma apreciação positiva. Porém, eu posso aumentar a graduação, posso aumentar a intensidade dessa graduação com outro item lexical que condense essa graduação. No caso, crucial, condensa, muito importante. Então você pode descompartimentar, escrever selling power is the crucial part of their advertising process, ou seja, o poder de venda é uma parte muito importante do processo de publicidade, mas podemos condensar esse muito importante no item lexical crucial. Então, poder de venda é crucial, é uma parte crucial do processo de publicidade. Assim como no exemplo anterior, a palavra crucial está em itálico e está em negrito, porque além de ser uma apreciação positiva, condensa em si um elemento de graduação de intensidade superior, como nós podemos ver aqui. Useful e indispensável. Intensification through infusion in an abstraction. In the example, the basic advantage, there is an infused meaning of a graded positive quality which becomes evident in unpacking the abstract noun advantage as things are better. Muito bem. Muitas vezes, vocês estão vendo aqui nos exemplos anteriores que nós estamos usando basicamente adjetivos, importante, bem-sucedido, algo que é positivo, que é crucial, enfim, dispensável. Mas muitas vezes nós podemos acrescentar uma intensidade, intensificar uma avaliação numa infusão, numa abstração. Por exemplo, na frase a vantagem básica. Se nós considerarmos essa avaliação, no caso, uma apreciação positiva, nós temos um substantivo aí, vantagem é um substantivo, tá? Mas, no caso, nós podemos compreender que vantagem condensa em si as coisas que são melhores, né? Se eu penso em uma vantagem, dentro desse substantivo há uma avaliação positiva, porque se eu digo para você que há uma vantagem em estudar, eu faço uma avaliação positiva de estudar, por exemplo. Então, muitas vezes, a própria apreciação, o julgamento e o afeto, o próprio appraisal vai estar condensado em itens lexicais aparentemente neutros. Vantagem é aparentemente neutro por ser um substantivo, mas condensa em si uma avaliação positiva. No caso, essa avaliação ela também é uma avaliação de graduação, porque se eu considero algo uma vantagem, eu considero que essa coisa é melhor que outras coisas. É uma intensificação. A vantagem da política é que ela pode alcançar a paz no mundo. Se eu penso numa frase como essa, eu não tenho nenhum adjetivo, por exemplo, mas qualquer um que leia essa frase consegue compreender que eu estou fazendo uma avaliação positiva de política nessa frase. E qual é a palavra, qual é o item lexical que condensa essa avaliação positiva? A palavra vantagem. Apesar de ser um substantivo, condensa em si uma abstração de intensificação positiva. Intensificação through infusion in a process. Nós podemos também aumentar a intensificação, realizar a intensificação de uma avaliação positiva dentro de um processo. Um processo é considerado, dentro das perspectivas linguísticas que nós estamos estudando, um verbo. Vamos ver um exemplo.
In the example, students give each other suggestions to improve their writing. The intensified attitudinal meaning is infused in the process, in that improve can be unpacked as make better. Vou explicar para vocês. Então, o verbo improve, nesse caso, condensa uma avaliação positiva e uma intensificação amplificada, porque ele condensa em si fazer melhor. Os alunos, eles dão sugestões uns aos outros para melhorar a escrita deles. Essa melhora da escrita, em inglês improve their writing, esse verbo condensa uma avaliação positiva. Né? Melhorar é fazer melhor. Então, por condensar a palavra better, nós também consideramos aqui um elemento de graduação. Então, uma escrita que é ruim, uma escrita regular, vai se tornar melhor. Eu posso condensar essa ideia de ser melhor ou fazer melhor num verbo, no caso, improve, melhorar. In the process below, attitude is infused in mental process of cognition, and the intensification is encoded within the circumstance underlined. Então, vamos ver aqui alguns exemplos quais a atitude não é expressa por meio de adjetivos. Nós estamos usando aqui basicamente verbos e advérbios para construir essa avaliação, mas podemos compreender, obviamente, como atitudes positivas e negativas, avaliações positivas e negativas. Vamos ver os exemplos. Valued over the literate. Quando eu dou valor, né, valorizar alguma coisa, uma avaliação positiva, tá? While in the following examples, the process encodes the intensification of attitude underlined that is expressed in an attribute or nominalized attribute. It can boost confidence, stimulate their desires, reinforce commitment and enjoyment. Se nós pensarmos nesses últimos exemplos aqui, os substantivos confiança, desejo, compromisso, enjoyment, uma boa tradução para enjoyment, divertimento. Então, aqui os verbos boost, stimulate e reinforce são elementos de graduação, tá? E it can boost your confidence, por exemplo, isso pode ampliar, intensificar, melhorar a sua confiança. Então, o verbo boost funciona como elemento de graduação e confiança contém em si uma avaliação positiva, uma atitude positiva. Isso pode estimular os seus desejos. Estimular funciona como um elemento de graduação, mesmo sendo um processo, e desejos contém em si um elemento positivo de avaliação. Reforçar o seu compromisso e divertimento. Reforçar inclui em si uma graduação, né, de reforço, de aumento, e comprometimento e divertimento contém em si avaliações de atitude positiva. Por último, intensification through repetition. Intensification of a quality can also be realized through repetition, functioning to reinforce a particular value. This may involve repetition of the same term, great, 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 por exemplo, or the stringing together of inscribed attitudinal resources that share a related value. The former might be expected more frequently in spoken discourse, and no instances are found in this data. The latter kind of repetition is evident in a number of instances in the student's texts. Isso porque foi retirado de um estudo específico, esse texto aqui. These include values encoded as attributes, as in, written Cantonese is more colorful, racy, and witty. The kinds of interruption was rude, intrusive, and impolite. Nesse caso, gente, nós basicamente, agora explicando para vocês, fazendo a paráfrase desse texto, nós podemos também intensificar por meio da repetição. É até bem fácil entender, por exemplo, se eu repito a mesma palavra, o mesmo item de avaliação
great, 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 3 vezes, né? Ah, essa pessoa é muito, muito minha amiga. Esse muito, muito, então, funciona como uma intensificação por meio de repetição, tá? Muitas vezes você pode colocar, alinhar outras palavras, outros substantivos ou adjetivos, e eles funcionam mais ou menos como uma intensificação por repetição, porque não são palavras sinônimas, mas elas caminham em termos da mesma avaliação, ou a mesma avaliação positiva ou a mesma avaliação negativa. Então não são exatamente sinônimos, mas juntas elas constroem uma ideia de intensificação. Por exemplo, quando você fala, você não gosta de brócolis, então você fala, nossa, eu não gosto de brócolis, eu odeio brócolis. Odiar envolve uma avaliação negativa, mas você pode dizer, brócolis são horríveis, ruins e nojentos. Brócolis são horríveis, ruins e nojentos funcionam como uma intensificação por meio de repetição. Não são sinônimos, mas são palavras que, colocadas umas ao lado da outra, elas dão a ideia de intensificação de uma avaliação negativa. É o que acontece aqui com os dois exemplos. O written Cantonese is more colorful, racy and witty. Colorful, racy and witty funcionam quando estão alinhados dessa forma por uma intensificação por meio de repetição. Esse tipo de interrupção foi rude, intrusive e impolite, né? Intrusivo e mal educado. É um exemplo de intensificação por meio de repetição. Também feito por meio de valores nominalizados, né? Isso pode estar codificado em substantivos. É um exemplo aqui. The express of solidarity, empathy, interest and concern. É a expressão de solidariedade, empatia, interesse e preocupação. Então, você pode dizer, por exemplo, que o gesto desta empresa ou esta atitude desta empresa foi uma expressão de solidariedade, empatia, interesse e preocupação. Você está avaliando positivamente a empresa, só que ao enfileirar esses substantivos que condensam em si apreciações positivas à empresa, você, além de avaliar a empresa positivamente, você intensifica essa avaliação justamente por essa repetição. Bom, a atividade de hoje é bem simples, tá? Vocês têm esse texto para vocês lerem, é um texto bem simples. Nesse texto vocês têm vários adjetivos, eles estão até marcados para vocês. E eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que vocês encontrem 2 appraisals de julgamento que ocorrem quando nós avaliamos positivamente pessoas, positivamente ou negativamente, tá? Um appraisal de afeto, que é o domínio das emoções, e encontrar 3 graduações de força e classificá-las, né? Então, encontrar aqui nesse exemplo palavras que funcionaram para aumentar ou diminuir a avaliação realizada, ou seja, são elementos de graduação. E, se possível, avaliar de acordo com essas categorias que nós vimos. É uma intensificação por repetição? É uma intensificação pela infusão dentro de um processo, dentro de um verbo? É uma intensificação por meio de uma abstração, como o uso de um substantivo como vantagem? É uma intensificação por meio de atributos atitudinais, adjetivos, por exemplo, dentro de adjetivos, então transformar útil em indispensável? Ou é uma intensificação por meio de um intensificador, como um advérbio, como muito importante, mais positivo? Então, vocês vão encontrar esses appraisals, esses elementos de graduação e tentar classificar esses 3 elementos, tá bom? É isso, gente. That's it. Let's wrap it up.